Bom, então vamos para o último trechinho. Joelton, por favor. Enfatizo ainda que em 2024 o Brasil vai presidir o G20. Estejam certos de que a agenda climática será uma das prioridades. Bom, então temos aí o Lula citando o G20, o Brasil vai presidir, então, o G20 e, se a gente for acreditar no Lula, não só vai presidir, como também vai direcionar o G20. Mas eu te pergunto, que importância que tem esse e outros fóruns também, né, que a gente tem no mundo, mas o G20, no caso, que é esse que o Brasil vai presidir a partir de 2024. Olha, nós tivemos muitas crises mundiais, e depois de cada crise, seja uma guerra, seja uma grande crise econômica, uma depressão, uma grande recessão, sempre surgem ideias de organização, de coordenação e consulta entre os países para evitar os desastres, né? A Grande Guerra foi uma devastação enorme, por isso chamado de Grande Guerra, e se criou a Liga das Nações, que não deu conta do recado, e na Segunda Guerra se criou a ONU, teoricamente com um instrumento de defesa coletiva, né, a cargo do Conselho de Segurança, que deveria ser mais funcional do que foi a Liga das Nações, mas também não resolveu nem Vietnã, nem Oriente Médio, nem muitas outras guerras civis, ainda que se tenha introduzido o direito de intervir, não é? Que é a intervenção humanitária, né, que foi usada na Primavera Árabe, na Líbia, nem sempre com bons resultados. Mas o G20 ele foi criado após uma crise de países ricos, né? As crises anteriores, crise da dívida latino-americana nos anos 80, crise dos mercados financeiros asiáticos e da moratória russa nos anos 90, e finalmente a crise imobiliária americana de 2007 e crise financeira em 2008, 2009. E foi aí quando o George Bush, filho, o mesmo que tinha invadido o Iraque, provocou todo aquele desastre no Oriente Médio, até hoje, aliás, chamou a um órgão que já existia, porque nas crises financeiras dos anos 90, o FMI, então dirigido pelo francês Michel Candesu, criou o Fórum de Estabilidade Financeira, que já era de 20 países, mais a União Europeia, mais a OCDE e mais alguns outros órgãos, FMI, Banco Mundial, etc. Entende? Então já havia o Fórum de Estabilidade Financeira, que funcionava junto com o Banco de Basileia, o Banco de Compensações Internacionais, para estabelecer regras para que não houvesse mais crises bancárias ou financeiras, regras de medidas prudenciais. E o Banco de Basileia vem emitindo Basileia I, Basileia II, Basileia III, que são aquelas regras de capitalização, de depósitos, de garantias, uma série de normas prudenciais que o Brasil segue, aliás, não é? Mas a crise de 2008 foi devastadora para os países ricos. A Espanha foi atingida, a Grã-Bretanha, a Irlanda, a Itália, a Grécia, que teve que ser ajudada pela Troika internacional, né? União Europeia, Banco Mundial, Fundo Monetário. E então foi criado esse G20, que era o Fórum de Estabilidade Financeira, com um mandato para coordenação política. Não vamos nos iludir, não vai criar um novo Bretton Woods, não é? Não vai reformar a ordem econômica internacional, a menos de uma nova grande catástrofe, mas ele permitiu uma consulta entre países. Aliás, a Rússia, saída da União Soviética nos anos 90, foi incorporada ao G7. O G7 são as 7 grandes economias mundiais, não é? Que até hoje continua funcionando, mas virou um G8 a partir de 1998, 99, até a invasão da Crimeia pelo Putin em 2014, quando ela foi expelida, digamos, o G7 continua funcionando. E o G20 é um fórum maior, não é? Que representa talvez 90% do PIB mundial, talvez mais até do que isso, e grande parte do comércio internacional, que estaria, assim, em condições de, digamos, dirigir grandes aspectos dos commons, né, dos problemas comuns, que são os do meio ambiente, da criminalidade internacional, da lavagem de dinheiro, de uma fiscalidade sobre grandes transferências de capitais internacionais, e também do combate à criminalidade e garantir a paz e a segurança internacional, que é função precípua do Conselho de Segurança, mas que nem sempre consegue, né? O G20 seria uma espécie de diálogo, ou seja, um conclave anual em que os chefes de Estado vêm. Na verdade, aquilo é preparado religiosamente pelos Sherpas, que são os funcionários, né, que preparam um ano
antes a agenda, a declaração, e os chefes de Estado vão lá para uma photo opportunity, para uma ocasião de palanque, faz um belo discurso, prometem coisas, transferência de dinheiro, etc. Depois as coisas vão caminhar muito lentamente, não é? Mas hoje você está talvez numa nova divisão entre os países ocidentais de economia de mercado, democracias, respeitando liberdades democráticas, direitos humanos, etc., e duas grandes autocracias, que são a Rússia do Putin, não é? Pelo menos a Rússia do Putin, não é? A do Yeltsin era um pouco diferente, talvez, e a China, que acaba de se adquirir um novo imperador, porque o Deng Xiaoping, quando montou um sistema de alternância no poder entre líderes do Partido Comunista Chinês, não é? Ele fez isso, 2 mandatos e depois dá espaço para uma nova geração e um certo equilíbrio entre as várias tendências do Partido Comunista, os mais globalistas, os antigos comunistas, os centralistas, etc. Isso acabou, agora temos um imperador que promete ficar até o fim dos dias, como o próprio Putin talvez planeje ficar lá na Rússia como um novo czar, não é? Um neo-czar. Então, eles têm uma demanda por uma nova ordem mundial. Eu acredito que esse seja um momento crucial da diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira sempre buscou autonomia, não é? Buscou um equilíbrio entre os diversos componentes dessa ordem mundial, antigamente os comunistas, os capitalistas, hoje não temos mais comunistas, a não ser em Cuba, na Coreia do Norte, talvez na Venezuela e Nicarágua, né? Mas todo mundo participa da economia de mercado, a China intensamente, não é? A Rússia também, com a sua cleptocracia, mas hoje nós temos uma demanda por uma nova ordem mundial, a tal de multipolaridade, como disse o Lula, que é uma demanda para, digamos, não dar tanto espaço para as chamadas potências hegemônicas, que para os esquerdistas são sempre os americanos e os europeus, e haver um equilíbrio com as novas potências ascendentes e os emergentes, dentre os quais o grupo do BRICS, né, que eu considero um problema muito sério na diplomacia brasileira, porque o Brasil supostamente é um aliado de um país que violou flagrantemente a Carta da ONU, invadiu um país e está perpetrando crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crime contra a paz, os mesmos crimes pelos quais foram processados e condenados os criminosos de guerra nazistas em Nuremberg, em 1946, não é? O Putin provavelmente merece um Nuremberg para si próprio, né? Exclusivamente. Não sabemos se isso vai ocorrer, mas o fato do Brasil ser leniente, condescendente com um país transgressor da ordem internacional, isso viola os nossos princípios e valores. Inclusive, eu me permito aqui citar que nem no Estado Novo, ou seja, o Estado Novo do Vargas, de 1937 a 1945, violou a doutrina jurídica da diplomacia brasileira. Quando o Hitler invadiu a Polônia, né, o nosso representante lá, o ministro em Varsóvia, perguntou qual seria a atitude do Brasil, e a atitude do Brasil em 1940, ou melhor, em 1939, não é? Disse, olha, siga o governo no exílio da Polônia. E quando a União Soviética invadiu os 3 países bálticos em 1940, países que nós reconhecíamos desde 1919, porque os países bálticos saíram do Império Czarista e se tornaram países independentes em 1919, não é? Nas negociações de paz de Paris, nós não reconhecemos essa invasão. Os países bálticos mantiveram relações diplomáticas com o Brasil de 1940, governo no exílio, até 1961, quando Jânio Quadros finalmente reatou relações com a União Soviética e aí se desfez, digamos, as representações diplomáticas dos países bálticos no Rio de Janeiro. Mas se manteve ainda durante os anos 60 a representação consular de um ou de 2 países bálticos no Rio de Janeiro, ou seja, nem ditaduras como a do Estado Novo e talvez a ditadura militar não rompeu tanto a doutrina jurídica do Brasil quanto fez agora o Bolsonaro, porque ele foi pusilânime nas votações, tanto do Conselho de Segurança quanto da Assembleia Geral e no Comitê de Direitos Humanos em Genebra, nenhuma delas acusando a Rússia diretamente, não é? Houve a condenação da Rússia pela invasão, mas em termos muito diluídos, muito vagos. O Brasil achou que
deveria se promover a paz por negociações pacíficas, como se a Ucrânia tivesse alguma vez ameaçado a Rússia, não é? Se opôs ao fornecimento de armas e se opôs às sanções, como se a Ucrânia devesse se render ao seu vizinho mais poderoso. É uma posição muito negativa para nós. Eu acredito que isso vai custar um certo esforço para o Lula ajustar, porque até agora os BRICS se mantiveram neutros, não é? Alguns até aproveitando da guerra para fazer negócio com a Rússia. A Índia importou muito petróleo barato, a China mantém suas relações, talvez ela revise isso. Ela acaba de condenar o uso de armas nucleares, não é? Nessa reunião do G20 em Bali, e eu acredito que o Brasil também deveria tomar uma atitude condizente com valores e princípios da diplomacia brasileira. Embaixador, gostei bastante dessa sua comparação histórica. Acho até que é um pouco reconfortante saber que o Brasil, ainda que no Estado Novo ou na ditadura militar, não aceitou assim tão de barato que um país fosse lá e invadisse o outro. Agora, o que está acontecendo agora, essa invasão da Ucrânia, o Bolsonaro foi leniente, como o senhor colocou, mas o discurso do Lula também não difere tanto, né? Um pouco, também faltou uma condenação da Rússia por parte do petista, né? Exatamente. O Lula, em primeira manifestação que ele fez, logo em fevereiro, ou uma semana depois, dizendo que o Zelensky era igualmente culpado por querer entrar na OTAN e aí provocar os russos. Entende? Essa é a visão da esquerda, dos socialistas, dos comunistas, dos aliados da Rússia, lá da China, que são anti-OTAN, não é? Acredito que os militares brasileiros seriam mais cautelosos, porque eles têm imensa interface de relacionamento tecnológico, militar, de assistência, de treinamento, de cooperação com os Estados Unidos, com outros países da OTAN, e a cooperação com a China e com a Rússia nesses setores não é tão significativa quanto foi historicamente nas últimas décadas, não é? Então, ele sim reproduziu a postura esquerdista, não é, de que a OTAN é culpada por ameaçar a Rússia, não é? É uma violação, inclusive, da Constituição brasileira, onde está a não intervenção nos assuntos internos dos países, não é? Sim. E a igualdade soberana das nações. Isso está com a gente desde Rui Barbosa, em 1907, 1916, e os países que, saindo da esfera soviética, ingressaram na OTAN, não foi por pressão da OTAN, demanda da OTAN, foram soberanamente, pediram, porque eles não gostavam do abraço do urso russo, sim, não é? Sim. Os 3 bálticos imediatamente, a Polônia um pouco depois, a Tchecoslováquia, a Bulgária, a Romênia, até a Albânia, né, que foi o último país comunista dos Balcãs, né, até a Albânia entrou na OTAN, ainda que não tenha ingressado na União Europeia até hoje. Então, esses países, em lugar do abraço russo, não é, do urso russo, preferiram ficar com a OTAN como garantia do que está ocorrendo agora com a Ucrânia. Se a Ucrânia tivesse entrado na OTAN nos anos 90, quando a Rússia estava naquela imenso declínio econômico, militar, geopolítico, não é? Talvez a Ucrânia não tivesse sido invadida. Os bálticos, a Polônia, a Tchecoslováquia, a Romênia, a Hungria, a Albânia fizeram o seu seguro, não é? O seu seguro foi ingressar na OTAN. Então, por quê? Os ucranianos se julgavam irmãos dos russos, e na verdade são irmãos que foram durante séculos, né? A civilização russa, aliás, deve muito mais a Kiev do que a Moscou, como disse erradamente o Putin, não é? Então, eu acredito que no espaço de 4 ou 5 anos, a Ucrânia independente, não sabemos com qual território exatamente, a Ucrânia vai ingressar na União Europeia e talvez em 10 ou 15 anos ela ingresse na OTAN, se a OTAN existir, não é? São resquícios da Guerra Fria que foram renascendo agora com essa nova Guerra Fria econômica entre China e Estados Unidos. E eu acredito que essa Guerra Fria econômica é, em grande parte, o resultado da arrogância americana, não é? Porque quando o Nixon incorporou a China à ONU, não é? Retirando Taiwan e dando o lugar no Conselho de Segurança para a República Popular da China, a China comunista, ele também favoreceu, e isso até o Clinton, não é? Favoreceu o ingresso da China na economia mundial. A China finalmente entrou no GATT-OMC em 2001 e teve um desenvolvimento fulgurante.
Mas desde os anos 90, quando a Rússia estava numa postura absolutamente sem qualquer significado geopolítico, né? Ela tinha um PIB menor do que o do Brasil nos anos 90, não é? Uma população também menor, não é? Depois que ela foi dividida em 15 repúblicas federativas, enfim, a China julgava ainda, como resquício dos anos 70, que os Estados Unidos eram um aliado natural da China com respeito à Rússia, ou à União Soviética, ou ao Império Czarista. O Império Czarista tomou Vladivostok da China, invadiu a Manchúria. A capital da Manchúria, Harbin, foi fundada por engenheiros militares russos, não é? Depois eles recuperaram antes que o Japão invadisse. Então, durante 40 anos, os chineses consideraram que os Estados Unidos seriam um aliado natural contra a Rússia, não é? Que em algum momento vai ser colonizado economicamente pela China, mas quando os Estados Unidos tiveram aquela postura arrogante, a ubris, não é? De tentar conter a China no seu crescimento, aí os chineses invertiram a posição, viram que os Estados Unidos não eram tão amigos assim e se decidiram se reencontrar com a Rússia novamente. E aí, em fevereiro, 2 ou 3 semanas antes da invasão, no dia 4 de fevereiro, se não me engano, Xi Jinping e Putin em Beijing, na inauguração dos Jogos Olímpicos de Inverno, declararam essa aliança sem limites. Isso é de alto significado geopolítico e é muito desastroso para o mundo. Eu não sei o que vão fazer as grandes potências, provavelmente continuarão a sua corrida armamentista com armas que nunca serão usadas, não é? Armas sofisticadas, armas, digamos assim, nucleares, nunca serão usadas, serão apenas para dissuasão ou contenção. Mas o simples fato de você criar uma nova corrida armamentista e uma nova competição hegemônica é muito ruim para os países pobres, justamente. Porque não vamos esquecer que China e Estados Unidos são absolutamente complementares no plano econômico, complementares em todos os sentidos, entre mercados, investimentos, tecnologia, finanças, cooperação ao mundo. Se China e Estados Unidos estivessem unidos, como queria aquele historiador Niall Ferguson, Chimérica, não é? China e América, nós eliminaríamos a pobreza do mundo em menos de 50 anos. Agora isso está afastado, infelizmente, e vai demorar muito mais tempo até que se dissolva essa animosidade, hostilidade, enfrentamento, competição, não é? Existe até um acadêmico americano, o Graham Allison, que escreveu um brilhante livro sobre a crise dos foguetes soviéticos em Cuba, em 1962, que tem um livro publicado no Brasil, né, Condenados à Guerra, a Armadilha de Tucídides. A Armadilha de Tucídides é aquela luta entre Atenas democrática e Esparta autocrática na Guerra do Peloponeso, né, que foi historiada pelo Tucídides, que acabou, aliás, com Esparta vencedora, ou seja, se Esparta é a China e Estados Unidos é Atenas, Atenas perdeu, porque errou diplomaticamente nas suas alianças da Liga Ateniense, teve peste, teve má condução dos seus negócios, Esparta ganhou a Guerra do Peloponeso. Mas isso não vai ocorrer. A armadilha de Tucídides, o Graham Allison acha que não deve ser travada, não é? Essa competição adversária entre Estados Unidos e China não pode redundar num conflito global como houve na primeira metade do século XX. Seria muito triste para a humanidade. Eu acredito que vai persistir a Guerra Fria econômica, já que os Estados Unidos têm esse objetivo utópico de conter a China não pode ser contida, ela vai continuar progredindo, hoje ela já está na 4ª ou na 5ª revolução industrial, faz um pouco de espionagem, pirataria, isso tudo que as grandes potências sempre fizeram, vai se qualificar, inclusive no domínio espacial, numa marinha de águas azuis, não é? Na cooperação internacional, nos investimentos, na finança, já é a maior potência comercial do mundo. Então, o racional, o ideal, seria que China e Estados Unidos se entendessem em benefício de países pobres. E isso talvez ocorra daqui a 20, 30 ou 40 anos. Infelizmente, o orgulho das grandes potências é muito grande. Ou dos planejadores militares, né? Os paranoicos do Pentágono. Os militares são pagos para serem paranoicos, né? Para planejarem todas as hipóteses. O triste é quando acadêmicos inteligentes também pegam essa doença dos generais do Pentágono, eles se tornam paranoicos também, como
ou Alexander Dugin na Rússia, não é? Sim. Ou outros malucos que existem por aí, Putin e outros. Eu espero que volte à razão e que haja um itinerário muito mais próximo ao da meia potência imperial, que é a União Europeia, não é? É o projeto de unificação econômica, monetária, de direitos humanos, de liberdades mais exitoso que existe no mundo. Mas isso não vamos esquecer, é resultado de 2 grandes guerras no século XX e de dezenas de outras guerras nos séculos anteriores, né? Os europeus aprenderam. Vamos ver se chineses, americanos e russos também aprendem. Ótimo. Embaixador, foi uma ótima aula aí de relações internacionais. Também achei um bom mergulho na cabeça do Lula, influenciado, né, pelo Celso Amorim e pelo PT. Acho que deu bem para tentar prever o que pode acontecer nos próximos 4 anos. Muito obrigado pelo seu tempo essa tarde. Esse foi mais um podcast Latitude, toda terça-feira, 21h, vai ao ar um novo programa discutindo e analisando os principais fatos do mundo e também a nossa diplomacia. Se você gostou, recomende, clica aí no sininho. Embaixador, muito obrigado pela participação hoje. Até a próxima vez, meu caro Duda Teixeira. Muito obrigado pelo convite. Tchau, um abraço. Até mais.